Boa noite, vindo para começar mais uma live do projeto Testemunhos. Eu vim aqui algumas vezes já com alguns amigos, com algumas pessoas da minha família, contando testemunhos, contando histórias daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E hoje eu tenho um amigo que tem uma história que tem me edificado bastante dele e da família dele, que eu convidei ele para compartilhar o testemunho dele comigo. Deixa eu um segundo para ele entrar. Enquanto ele vai entrando, eu vou lembrando qual que é o que nós temos feito aqui. Tá entrando, entrou. Aí, Tá, tá me vendo, né? tô vendo. Então entrou certinho. Eu estava comentando com o pessoal sobre essas lives que eu tenho feito. Eu tô vendo o pessoal entrando aí. A gente, eu não lembro já quantas eu fiz, mas faz um tempinho que Deus colocou no meu coração esse objetivo de vir aqui no Instagram e compartilhar, falar um pouco dos testemunhos das pessoas. Eu gosto bastante de ler a Bíblia, de estudar a palavra, de estar na igreja, mas me toca de uma forma diferente quando eu ouço alguém contando a sua própria história, Sim. falando do nosso dia a dia, pessoas que a gente convive, o que Deus tem feito. E a sua história com a Áurea, com a sua família, é uma história que acho que é o testemunho, um testemunho que mais me tocou. Eu sempre que eu lembro do testemunho da Áurea, do que vocês passaram, estão passando, Deus toca muito no meu coração. E quando a Áurea contou o testemunho dela, ela falou muito de você, falou muito da importância de você do lado dela ali, das coisas que, conforme ela foi passando, eu lembro momentos específicos dela falando, e o Alexandre fez isso, o Alexandre fez aquilo. E tem o testemunho da Áurea, tá aqui na minha página do Instagram, no YouTube também. E para o pessoal, a gente não vai passar todo o testemunho de novo, mas para o pessoal se entender o que a gente está falando, a Áurea, esposa do Lelê, ela foi diagnosticada com câncer de mama. Faz 2 anos já, Lelê? 1 ano e meio? 2 anos. Final de 2023. E eles têm passado um processo de tratamento, de várias coisas, e vários sinais de Deus ali enquanto eles passam por isso. Eu quero que você conte mais da história, Lê, mas para o pessoal te conhecer, eu gosto de contar testemunho, começando pelo contexto, falando de quem que a gente está falando, quem que é a pessoa. Conta um pouquinho mais sobre você, sua idade, assim, para o pessoal saber quem está falando aí. Bom, meu nome é Alexandre, né? Eu tenho 42 anos, vou fazer 42 anos. Eu sou casado com a Áurea, nós já temos um relacionamento há 21 anos. Desses 21 anos, a gente está casado há 16. Desse casamento, nós temos duas filhas, que é a Maria Luísa, que é a mais velha, com 8 anos, e temos a Manu, que também é um ponto central dessa história. A Manu, que tem 3 anos, né? Então, a Manu é um ponto também muito central nessa nossa história, nesse nosso testemunho que a gente sempre dá. Eu sou natural de Osasco, hoje a gente reside em Cerqueira César, no interior de São Paulo, que é uma cidade onde a família da Áurea residia. Né? Então, nós nos conhecemos em São Paulo, nos conhecemos em Osasco, tivemos nosso relacionamento lá, e aí depois, quando a Maria nasceu, quando a Maria tinha uns 8 meses, por força do destino, assim, a Áurea perdeu o emprego, eu também perdi o emprego, e aí a gente decidiu que era o momento da gente migrar e vir embora para o interior, né? Que aqui era a família dela era daqui, ela já morava há muito tempo em São Paulo, e ela sempre teve o desejo de voltar para o interior de São Paulo. Então, assim, nesse período, agora, depois de tudo que vem acontecendo, de toda essa história, que a gente vai ligando os pontos, a gente entende o motivo que a gente veio embora. Até isso é um ponto, sabe? Onde Deus trabalha certinho ali, falou, não, esse é o momento de vocês irem embora. Então a Aura perdeu o emprego lá, que era um emprego muito bom que ela tinha, né? Dava aula num, numa grande escola, eu trabalhava no escritório como técnico de segurança também, e aí entrou uma crise e aí acabou que eu perdi o emprego, o contrato foi encerrado e no mesmo tempo o da Áurea também. Então acabou que a gente se projetou e aí veio a oportunidade da gente vir embora para o interior de São Paulo. E a gente fala que no momento das incertezas, né, que
Eu sou criado em Osasco, sou criado nessa loucura que é a cidade de São Paulo, cidade de Osasco, a grande São Paulo, e aí vir embora para o interior, numa rotina totalmente diferente, uma cidade que tem menos da metade de população do que teria no meu No bairro. Então, assim, bairro, né? exato, no bairro. O bairro onde eu morava tem muito mais população do que a cidade. Então, assim, sempre teve essas incertezas. Aí, conforme o tempo vai passando, a gente vai entendendo o porquê que isso acontece, o porquê de eu estar aqui, o porquê da gente ter vindo para o interior, qual era o plano de Deus em relação a isso, da gente ter vindo embora para o interior. Então, agora a gente já vai fazer 8 anos, fez 8 anos agora em janeiro que nós mudamos para cá. Foi tudo muito acertado. Assim, quando nós mudamos para cá, a gente veio sem uma casa certa para morar e tudo foi se ajeitando, sabe? Na semana que a gente veio para tentar ver alguma coisa, apareceu uma casa que a gente morou até no começo do ano passado. Foi quando a gente teve que mudar para essa outra residência que estava mais perto da minha sogra, por conta de todo o processo, de todo ajuda que minha sogra nos dava naquele momento. Então, ficava mais viável a gente ficar um pouco mais próximo dela. E o emprego da hora também apareceu na hora correta, sabe? Então ela já veio para cá para o interior com um trabalho já certo. Então Deus foi ajeitando as coisas até chegar no momento de hoje. Eu acho muito bonito da história de vocês. Eu vou lembrando quando a Aura foi contando, de como vocês conseguem ver em meio a algo tão desafiante como é enfrentar o câncer, como vocês têm enfrentado, como vocês Sim, conseguem ver o cuidado e o amor de Deus. Você consegue ver hoje, na sua fala, fica bem claro que quando você perdeu o trabalho lá atrás, que fez você mudar, era Deus cuidando já, era Deus fazendo. sim, Tem uma música, um louvor que fez bastante sucesso aí no Brasil, é Bondade de Deus. sim, Eu estava sim, ouvindo a versão, tem um clipe dele na versão original que ele mostra muito da mulher olhando para a história dela. E aí me pegou uma parte que ela traz uma conotação de até mesmo as coisas ruins que aconteceram na minha vida, Deus estava sendo bom comigo. Até as sim. coisas que eu não queria, Deus estava sendo bom. Aonde vocês moram hoje, pelo que vocês estavam nos contando quando a gente visitou vocês, é um dos lugares, acho que no Brasil, se existir algum lugar melhor para tratar câncer, É, não tem. é essa Um região. lugar, estrategicamente, Deus colocou vocês no lugar perfeito para a batalha que vocês passariam. É exatamente isso, Igor. Quando a gente para e enxerga o período antes de tudo isso que aconteceu na nossa vida, a gente começa a perceber as coisas se encaixando, entendeu? A gente sabe que se a gente estivesse morando em Osasco ainda, na Grande São Paulo, a possibilidade de tratamento ela é muito mais escassa. Você tem uma fila muito maior para poder entrar para o tratamento. Em questão de transporte, em questão de custo, é muito alto. Então, assim, quando a gente veio para cá, que a gente não imaginava que isso iria acontecer, então, assim, já era Deus preparando o terreno para que isso acontecesse e que a gente estivesse no lugar certo, no momento certo, para ter o suporte que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, às vezes a gente não entende os desígnios de Deus, então a gente, ao mesmo tempo que a gente tem aquela dúvida, mas a gente tem a certeza também que ele está preparando. A gente sabe que ele está preparando alguma coisa, que no momento certo aquilo vai ser explicado. Às vezes acontece coisas na nossa vida que a gente não consegue explicar. A gente fala, mas por que que isso está acontecendo? Mas por que que isso está acontecendo comigo? Aí lá na frente Deus está falando, olha, lembra que lá atrás você me perguntou o porquê é isso. Por isso que eu te trouxe até aqui, por isso que eu tirei você de lá, por isso que eu te coloquei aqui. Então as coisas vão se encaixando e você vai percebendo que o agir de Deus não é da maneira que a gente acha que tem que ser, é da maneira que ele quer que seja, entendeu? Então, assim, para nós foi extremamente importante a gente estar aqui no interior. Isso mudou realmente a nossa visão em relação ao tratamento. Então, graças a Deus a gente está aqui, Deus preparou e a gente está seguindo firme naquilo que eles têm nos preparado, entendeu? É, é incrível, é mais um dos aspectos incríveis da história de vocês. E eu lembro quando a Aura estava me contando o testemunho dela, ela me falou da consulta que ela foi, que ela não imaginava o que estava acontecendo, mas o momento que a médica fala para ela, provavelmente o que seria,
que ela te ligou e pediu para você ir. Eu não imagino o quão difícil deve se receber essa notícia. Você lembra como que foi para você, como que você estava nesse momento, assim, como foi receber a notícia, mas também o que estava acontecendo ao entorno da sua vida, como que estava a sua fé, o seu relacionamento com a Áurea, com as pessoas da sua volta, quando você recebeu essa notícia que ela que ela está com câncer. Eu lembro sim. Eu lembro de um fato bem marcante, assim. A Áurea, há muito tempo ela seguia uma fotógrafa aqui no Instagram, acho que é Ingrid o nome da fotógrafa, que era muitíssimo talentosa. Tinha um talento e assim, um dia antes ela tinha projetado que ela tinha fotografado a filha do Neymar. E Caramba. essa moça, ela começou assim do zero, sabe? Foi galgando o sucesso dela com o talento dela. Então, o auge ali, ela tinha fotografado a filha do Neymar, que ninguém tinha imagem, e ela já tinha fotografado, e ela ia apresentar essas fotos. E aí, por que eu tô puxando esse assunto? E aí, um dia antes dessa consulta da Áurea, essa moça teve um mal súbito durante a madrugada e infelizmente faleceu. Tá? Então aí nesse contexto, a Áurea, pouco antes dessa consulta, a Áurea estava num processo muito acelerado, sabe? Ela dava aula na cidade de Avaré, dava aula aqui na nossa cidade, e assim, ela era muito corrida, então ela chegava, tinha cerca de 20 minutos que ela vinha para almoçar, já colocava as crianças dentro do carro, já saía para outra escola, então era um processo muito agitado. E aí os nossos finais de semana era a mesma coisa, porque ela queria projetar a limpeza da casa, como qualquer outra mulher que tenha, que enxerga que aquilo é uma obrigação dela de manter a casa organizada, das crianças com o marido, eu de uma maneira eu acabo tendo uma meia-culpa nessa situação, porque assim, ela estava num ritmo muito acelerado e eu já não estava nesse mesmo ritmo que ela. E esse ritmo dela me incomodava a um ponto que eu preferia segurar o meu ritmo para mostrar para ela que o ritmo dela estava muito acelerado. E nesse dia, quando aconteceu isso com a fotógrafa, eu mandei, eu saí de manhã para trabalhar, ela ia sair para trabalhar também, e durante o intervalo das aulas delas, ela ia até a ginecologista. E aí eu mandei uma mensagem para ela. Eu falei para ela, você viu o que aconteceu com a Ingrid? Isso eu acho que é um sinal que a gente também tem que desacelerar a nossa vida. A gente tem que valorizar momentos que a gente precisa estar junto da nossa família. Se uma casa não vai ser limpa no final de semana, ela que fique sem se limpar, e a gente dá um jeito durante a semana, e a gente precisa estar junto, a gente precisa desacelerar. Isso eu mandei para ela, eu acho que eram umas 9 horas da manhã. A consulta dela era umas 11, mais ou menos. Umas 10 horas, mais ou menos. E aonde eu trabalhava, hoje eu trabalho para essa mesma empresa, só que antes eu era terceirizado, hoje eu trabalho nessa mesma fazenda. E a fazenda é muito grande, ela é muito extensa. Então, em alguns locais não tem sinal, boa parte da fazenda não tem sinal. Não pega, o telefone não pega. Então, assim, eu lembro que quando a gente fala das providências de Deus, até nesses mínimos detalhes isso acontece. Porque eu fui almoçar, eu parava 11 horas para almoçar, e aí eu peguei o carro da empresa e estacionei o carro. Escolhi um lugar que tinha uma sombra muito boa, assim, tinha uma árvore bem grande, eu estacionei o carro ali, parei, peguei minha bolsa, peguei minha comida e tal, e não tinha sinal. E aí na hora que eu parei, que eu coloquei o telefone em cima do painel do carro, deu um sinalzinho, deu um pontinho de sinal ali. E na hora que deu esse pontinho de sinal, entrou uma ligação da Áurea. Entrou a ligação dela. E aí eu fui atender, conforme eu mexi no telefone, que eu puxei o telefone para atender, aquele sinal desapareceu, caiu a ligação. É. Coloquei o telefone de novo, o telefone ligou, de novo atendeu a ligação. Aí eu fui atender a ligação da maneira que estava. E assim, eu estava na hora do meu almoço, eu não sabe quando você sente alguma, não sei te explicar o porquê, mas eu senti alguma coisa. E eu sentei, eu tenho até isso no meu telefone, eu tenho um vídeo, acho que de minutos antes assim dela ligar, e apareceu um passarinho, cara, e ele cantava muito assim, tipo, não parava, ele não parava, ele ficou em cima assim
da árvore onde eu tava, assim, e começou a cantar, e eu comecei a filmar, porque eu achei que ele tava cantando tanto, 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 que eu falei, não, vou filmar. Aí eu tentei filmar, peguei esse som, e aí o telefone tocou. Aí quando eu atendi a ligação, ela já estava num desespero, né? Ela já estava desesperada. Eu sabia que ela ia passar por consulta. E aí ela me ligando, e aí ela me falou, olha, eu preciso de você, você vem aqui, eu preciso de você. E eu falei, mas aonde você está? Ela falou, eu estou na clínica em tal lugar aqui. Eu falei, não, eu sei onde é, só que eu estou muito longe da fazenda. Eu estou dentro da fazenda, muito longe da portaria e muito longe daí. Então eu vou demorar um pouquinho, mas eu vou. E aí, naquele momento, eu peguei o carro. Eu, para sair de dentro da fazenda de carro, levei, eu acho que uns 40 minutos. Caramba. E depois da saída da fazenda até onde ela estava, mais uns 30 minutos. Então, assim, foi um período longo. E nesse período é muito angustiante você saber que a pessoa está precisando de você, está desesperada querendo a tua presença ali e você está muito longe. Então, assim, esse período, esse percurso foi um percurso muito, muito dolorido, entendeu? Eu ia te De perguntar isso. não estar tá ali. Eu sofri um acidente há uns anos atrás e a Camila, quando foi me socorrer, aconteceu algo muito parecido nesse sentido de, primeiro, ela sentiu algo, que nem você disse do passarinho, eu falando do passarinho e até mesmo da, do falecimento da mulher que vocês seguiam no Instagram, né? Tem uma passagem na Bíblia quando fala de Moisés, quando Moisés está no deserto e aí a sarça começa a pegar fogo, ele olha Uhum. aquela, nossa, normal, só se pegar fogo, mas essa não está se consumindo. E ele É. falou, e que é isso? E olha como Deus usa, porque para ele era comum sarça pegar fogo no deserto, acontece com frequência, mas não se consumir não é comum. Então chamou a atenção dele. Ele foi parar para olhar como Deus usa as coisas assim do nosso dia a dia às vezes para falar com a gente. Hum. Um passarinho que para ali e começa a cantar de uma forma diferente, uma forma que você não está habituado, é Deus falando. E às vezes a gente está tão tem pessoas que falam assim, Deus não fala comigo. Será que ele não fala ou a gente não consegue pegar esses sinais sutis, né? Sim, Essas coisas que sim. tendo, foi a mensagem que você mandou para a Áurea no mesmo dia, o passarinho cantando na hora que para você pegar o celular ali e ter o sinal. E esse ponto que você falou às vezes Deus nos leva em jornadas que até a gente chegar é, é, é muito difícil essa angústia, mas faz parte do processo do aprendizado, né? Porque Sim. nessa jornada, o que passa na nossa cabeça, o nosso pensamento, quando eu sofri o um acidente, eu lembro que eu falei para Camila depois, foi bom que você estava longe, porque você processou todas as suas emoções para quando você chegou Ah, ali, você conseguiu estar comigo. Para você teve algum efeito parecido? Essa distância grande ajudou você a chegar para a Áurea mais pronto para ajudar ela? mas eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida, porque assim, é muito angustiante quando você tem uma pessoa, a pessoa que você ama, e a pessoa está desesperada te chamando, o que você quer é correr, você quer chegar rápido, você quer estar tá ali próximo. E naquele momento, como eu estava muito longe, você sai acelerado, porque você quer ir muito, muito, muito. E aí quando você está distante, você vai começando a apaziguar, sabe? Seu coração vai começando a ficar mais, não, pera, eu preciso dirigir aqui, eu preciso prestar atenção aqui na estrada, eu vou chegar lá, eu vou demorar um pouquinho mais, mas eu vou chegar, sabe? Então, fazendo essa analogia que você fez, é exatamente isso. Às vezes a gente está tão desesperado para chegar, tão desesperado que aquilo que a gente precisa chegue na gente, que a gente quer rápido, que a gente atropela todo o processo. Sabe? A gente atropela o processo, a gente não faz o caminho correto. E nesse meio do caminho, às vezes, com o nosso desespero, daquilo do que a gente precisa não chegar, é onde acontecem os erros, é onde a gente se perde no caminho, entendeu? Eu posso entrar num caminho diferente e acabar perdendo mais tempo ainda para chegar naquele lugar. Então, assim, eu lembro que eu saí e quando eu cheguei lá, que ela me falou, olha, eu estou um pouco para frente, eu vim fazer uma mamografia. O meu coração já tinha me alertado. Porque, assim, para pegar o contexto em relação a isso, como ela falou no testemunho dela, a Áurea, na época quando ela descobriu, a Áurea estava amamentando. Quando eu falei para você que a Manu é um ponto central disso, é exatamente por isso. Porque a Áurea, a gente tinha a Manu tinha cerca de 1 ano, eu acho. 1 para 2 anos ela ia fazer. Ela estava com 1 ano e pouquinho. Então a Manu amamentava, a Áurea
ainda voltava, já estava na rotina de trabalho de novo. E nesse período, o seio esquerdo da área, o bico entrou para dentro, como se ele tivesse projetado para dentro, entendeu? E isso gerou um alarme. Só que naquele momento, para a gente não foi um alarme de uma doença, porque assim tudo levava a crer que era por conta da amamentação, Uhum. porque ela tinha bastante leite, então aquilo para a gente era um símbolo da amamentação. Tanto é que quando aconteceu, ela falou, olha, eu acho que o meu sutiã apertou tanto o meu peito que meu bico entrou para dentro. Então, assim, aí a gente volta naquilo da correria. Então você vai deixando, né? Você deixa ali, vou marcar um ginecologista para poder secar, e foi o que ela fez. Ela falou, olha, eu vou na ginecologista, porque a Manu já não está mamando mais direito, então eu vou pedir um remédio para ela, para secar esse leite, e aí ver Resol- se volta para o lugar normal. Então, assim, quando ela chegou, que ela chegou na ginecologista com essa informação, falou, olha, eu, eu tenho uma filhinha, tal, ela tá amamentando, e um dos meus bicos, ele projetou para dentro. Nesse momento, a médica já falou para ela. Nesse momento, a médica falou, olha, isso não é um bom sinal. Esse fato do seu bico entrar para dentro não é um bom sinal. Então, assim, aí foi quando a médica falou, olha, a gente precisa de uma mamografia, porque muito provavelmente pode ser que você tenha um câncer de mama. Então, assim, você vai a um ginecologista, uma ideia de que você tá com o seio cheio de leite, que você precisa secar aquele leite, e aí quando você chega lá, é um diagnóstico de uma doença muito grave. Sabe? Então, assim, se a gente não tem essa noção, né, Igor, de que isso poderia acontecer. Se a gente tivesse o mínimo de noção de que isso aconteceria, então eu estaria com ela na consulta. Eu ia estar lá com ela, porque se tem essa projeção, se tem essa possibilidade, eu queria estar com ela. Mas naquele momento eu não estava. Então ela estava sozinha. Então eu imagino o desespero dela em, em receber um diagnóstico desse, sabe? Então, assim, quando eu cheguei com o carro, que eu encontrei ela do outro lado da calçada, que ela estava de frente onde é a clínica para fazer a mamografia, ela já tinha feito a mamografia, que tanto ela saiu tão desesperada de dentro do consultório da médica que ela não tinha rumo, ela não sabia para onde que era, para onde ir. Porque assim, você imagina se ter a possibilidade de ter um câncer de mama com um filho de 1 ano, É isso uma que eu estava outra pensando. filha, As uma meninas. outra filha de 6 anos, você entendeu? Isso é iminente, é uma coisa iminente, é você pensar na morte. Porque a primeira coisa que quando a gente fala de câncer, as pessoas entendem dessa maneira, câncer, olha, é muito difícil, é, sofre muito, muitas vezes a pessoa não tem cura, não sobrevive. Então, assim, a cabeça dela deve ter dado um giro de 360 graus, porque você tem uma filha de 1 ano. Então, assim, aí quando eu cheguei, que eu encontrei ela do outro lado da calçada, que eu fui abraçar ela, perguntar o que estava acontecendo, porque até aquele momento eu não sabia. Eu tinha alguma coisa que me dizia que era alguma coisa grave, mas não tinha essa projeção. Então, assim, aí na hora que ela me abraçou, que ela me falou, assim, seu mundo, seu mundo abre, assim, seu chão se abre, entendeu? Só que ao mesmo tempo você tem que estar ali falando para a pessoa, não, calma, calma, vamos ver o que é. Se tiver que tratar, nós vamos tratar. Isso não é o fim do mundo. Vamos ver o que a médica tem para falar. Não entre em desespero agora, não precisa a gente entrar nesse desespero agora. E aí nós voltamos para a clínica, e como era num outubro, que é o outubro rosa, que é a sinalização de prevenção do câncer, a médica tinha uma palestra, ela ia apresentar uma palestra em algum local. Então quando a gente voltou, ela tinha acabado de sair. Então ela tinha feito a mamografia e já queria apresentar para a médica confirmar aquilo, né? E ela estava tão desesperada que o esposo da médica que trabalha lá falou, olha, ela não tá. Então ela saiu, e isso era uma sexta-feira. Ela saiu, ela foi dar um treinamento, então na segunda-feira ela vai te ligar e vai te dizer certinho, deixa aqui os exames comigo, que na segunda ela te liga para falar. E a hora no desespero, sem saber o que realmente era, ela falou, não, eu não vou aguentar até segunda-feira para saber disso, né? Imagina você Ele falou, passar o fim não, de semana com isso, né? ele falou, ó, então
fica calma. Quando eu chegar em casa, eu prometo para você que eu vou mostrar os exames para ela, vou pedir para ela te ligar. E aí passamos, saímos e viemos para casa. Quando a gente entrou, assim, a gente chegou no portão da nossa casa, a médica ligou. Aí falou para ela, falou, olha, realmente era aquilo que eu estava imaginando. A médica tinha pedido até um ultrassom para saber se realmente era, para confirmar. E aí, quando a médica ligou, ela falou, olha, realmente é o que eu imaginava, é um câncer de mama. A gente não precisa nem fazer o ultrassom, porque só pela mamografia a gente já viu que é um câncer de mama e ele está praticamente no seu seio inteiro. Então, assim, ali é muito desesperador, sabe? É muito desesperador. Porque você é iminente você pensar. Na hora você não pensa em nada. Você não pensa do que pode ser. Não, vai ter tratamento, a gente vai fazer tratamento e bola para frente, a gente vai tratar e pronto. E aí quando eu falo que é desesperador, porque assim, você tá num mundo, numa escuridão total. Você entra num mundo escuro, porque você não sabe o que é, como se trata. A gente ouve falar de câncer, mas a gente não tem esse aprofundamento, a gente não sabe o que que é. E aí a gente ficou sabendo, e aí na segunda-feira a gente já foi ao posto, no posto de saúde, para poder começar a ter todos os trâmites, né? Então aqui, assim, igual eu falei para você, a região, graças a Deus, é uma região que tem muitos pontos de referência em relação ao câncer, né? Nós temos ali em Botucatu, que é onde a gente trata, temos em Jaú, Bauru, que é toda nessa região, onde tem grandes hospitais de câncer para tratamento, entendeu? Então a gente sabia que a gente estava num lugar muito bom, que a gente tinha essa possibilidade de tratar e que a gente ia tratar. E aí fomos até o posto já fez toda a triagem, levantou todas as informações, falou, olha, agora a gente vai colocar a sua ficha num banco de, de, de espera, e aí vamos projetar para ver onde vai te chamar, se vai ser Bauru, se vai ser Botucatu, e aí, assim, eu acho que na mesma semana já projetou para fazer a primeira consulta com a mastologista. E nesse processo todo, nada foi muito fácil, assim, sabe? Assim, a gente recebeu esse diagnóstico no dia 23 de outubro. E aí, quando foi, isso numa sexta-feira, quando foi no sábado próximo, no próximo sábado, seguido disso, no dia 4 de novembro, alguns meses antes a Aura estava tratando de uma bursite no quadril. Ela estava mancando muito, ela sentia muita dor na região do quadril, então assim, ela mancava bastante. E aí ela estava tratando com um ortopedista em relação a uma bursite, alguma tendinite, alguma coisa no quadril que estava incomodando. Então, assim, eram dores intensas que ela tomava injeção, sabe, nos hospitais, nas farmácias, e aquilo era a mesma coisa que nada. Nada tirava aquela dor. Né? E aí, quando foi no sábado, a gente estava em casa, eu estava no quarto, no quarto das meninas, arrumando o quarto das meninas. As meninas estavam numa piscininha, que a gente tem essas piscininhas plástico, né, no fundo do quintal. E aí a Manu saiu e foi até o banheiro para tomar banho. A Ana entrou com ela para dar banho nela, colocou ela no chuveiro. A Maria ainda estava na piscininha no fundo. E nesse caminhar da Manu, fica aqueles resquícios de água, sabe? Uhum. Aqueles pinguinhos de água que vai ficando no azulejo. Então a Áurea colocou ela lá, deu banho nela e veio para o fundo do quintal para pegar a toalha. E eu no quarto. E nisso que ela foi pegar a toalha, ela teve ela deslizou a perna. Um deslize muito pequeno, que não causaria nada. Só que nesse deslize, ela começou a me gritar. Ela, amor, 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 amor. E eu já desesperada, quando eu saí de dentro do quarto, que eu olhei, que eu projetei para fora, eu vi ela no chão. Então eu falei, ela escorregou na água, né? Caiu. Então o meu instinto neste mesmo momento foi pegar ela no colo para tentar levantar. Só que nisso que eu tentei levantar, ela falou para mim, não me levanta, não me levanta, porque eu senti que minha perna quebrou. Eu falei, não é
possível, você escorregou num pingo d'água. Ela falou, não, eu senti minha perna quebrar e eu escorreguei, e eu caí. Então ela teve uma fratura de fêmur, uma semana depois do diagnóstico de câncer. E aquilo foi, mais uma vez, Recuperar, desesperador, sabe? ainda tem que ter se recuperado da diagnóstico, É, é algo a gigante em gente não cima. tinha processado o diagnóstico ainda. A gente estava processando aquilo. E aí, quando aconteceu, aí eu desesperado, eu não sabia o que fazer, porque assim, tá, Manu no chuveiro, a Maria na piscina, a Áurea caída no chão, eu peguei o telefone, meu cunhado, que mora em São Paulo, estava aqui, e ele mora muito próximo, assim, né? E aí eu liguei para ele e falei, olha, ele é policial militar, eu falei para ele, ó, vem aqui porque sua irmã caiu e eu preciso de ajuda. Isso eu já liguei no SAMU, falei, olha, ela caiu, escorregou, foi muito rápido, assim, o SAMU chegou, questão de 5 minutos que eu liguei, a viatura do SAMU já estava na porta de casa, entendeu? E aí que entra o nosso martírio, que começa a nossa questão toda nesse processo. Porque, assim, em questão de uma semana, a nossa vida virou de ponta cabeça. Virou de ponta cabeça. A gente tinha uma vida normal, pacato, corrida, mas a nossa vida simplesmente virou. Ela virou de ponta cabeça. E aí fomos até a Santa Casa, levaram ela para Santa Casa. E aí que começam, que a gente fala que começam a aparecer os sinais assim muito claros da nossa, que nesse momento que a nossa fé está estremecida com tudo que aconteceu, porque fica estremecida, isso é fato, sabe? Por mais fé que você tenha, é você é temeroso, né? Na própria Bíblia fala quando Jesus estava caminhando sobre o mar e Pedro vai lá, ele fala: "Não, vem aqui até mim, pode vir". E ele começa a ir, só que chega no momento que a fé dele falha. Uhum. E ele começa a afundar. E é nesse momento que a nossa fé falha também. Porque a gente fala, meu, cara, eu participo da igreja, eu sou frequente na igreja, eu faço, eu rezo, eu oro, eu participo dos cultos, eu vou, eu tenho. E assim, só que nesse momento a nossa fé falha. Aí é quando Deus fala, começa a te mostrar sinais de que, olha, calma, a gente tá, eu tô aqui. Tudo isso que está acontecendo, eu tô do lado de vocês. E Espera. eu gostei do exemplo que você usou de Pedro andando sobre as águas, que eu estava ouvindo alguém falando sobre isso recentemente, fala assim, pô, Pedro está longe o suficiente que eles perguntam, é o Senhor? E Jesus fala, é. Então, se é o Senhor, diga que eu ande. Então, tá longe. Quando Pedro começa a andar, os ventos, pancadas da vida, as ondas, Uhum. e ele chacoalha, ele começa a afundar, a Bíblia fala que quando ele chama, Jesus estende a mão e pega ele. Ah, assim, quando você anda em direção a Jesus, ele nunca vai estar distante de você. Porque ele podia estar longe quando ele começou a dar os passos. Mas quando a fé dele fraquejou, Jesus estendeu as mãos que é alguém próximo. Se ele estivesse É, longe ainda, ele não teria alcançado Pedro. Então, é, como você disse, tem momentos que a gente toma pancadas que a gente nem terminou de se recuperar de uma, vem uma outra. Mas se Jesus se tornou o alicerce das nossas vidas, a gente pode nem entender como, mas ele está ali do lado. Né? sim, isso é fato, assim. É, quando a nossa fé faltou, o nosso Deus cresceu mais, sabe? Quando a nossa fé foi muito pequena, o nosso Deus foi muito maior. Ele se projetou muito maior pra gente, entendeu? E aí a gente fomos até a Santa Casa e aqui, assim, entra um pouco da problemática da saúde pública, porque, assim, tá com uma fratura e por ser uma Santa Casa que não tem uma estrutura muito grande, tal, eu entendo, não teria essa possibilidade. E aí eles colocam a gente numa central de vagas. Isso foi no sábado de manhã. Nos colocaram numa central de vaga para destinar algum outro local que fosse com uma estrutura maior para poder receber a área, porque ali seria uma cirurgia, com certeza, porque foi uma fratura de fêmur, né? E aí ficamos lá no sábado o dia inteiro, passamos o sábado lá e essa vaga não aparecia. A nossa referência aqui sempre é Avaré, que é uma cidade maior que está do lado. E como a gente já tinha o diagnóstico do câncer com a mamografia, muito provavelmente a Avaré falou, olha, eu não vou ter... Eles já projetavam alguma coisa em
relação ao câncer, também em relação à fratura. Entendi. Então, assim, meio que assim, ó, a gente não vai ter estrutura para isso aqui. Então, tem que aguardar, ver se a Unesp lá em Botucatu vai responder a vaga e para encaminhar a gente para lá. E, e é desesperador, né, Igor? Porque você tá com uma fratura de fêmur, uma maca. Então, assim, são dores intermináveis. E por mais que você tome medicação ali, não adianta. É uma coisa que não tem como. Então, eu lembro que eu peguei uma mochila, joguei algumas coisas dentro da mochila, uma bermuda, uma camiseta, sabe? Joguei dentro da mochila e fui com ela para Santa Casa. E passamos o sábado inteiro lá. E aí, nada dessa vaga aparecer. No sábado, passamos a madrugada de sábado para domingo lá também. E aí, no domingo também, aguardando, tentando ver se aparecia vaga. A vaga não aparecia. Aí a gente ia atrás e perguntava: olha, o que está acontecendo? Olha, não tem vaga, não está aparecendo vaga. E aí, quando foi na segunda de manhã, eu, eu, eu sou muito devoto de São José, assim, sabe? Eu como homem, tento me espelhar muito em São José. Pela história de São José, sabe? Então, assim, eu sou extremamente devoto dele. E eu tenho eu faço sempre um terço, sempre quando eu preciso, eu vou atrás dele, né? Então, quando foi na segunda de manhã, que não tinha, eu perguntava para a enfermeira, chefe, viu, e a vaga, ela falou, olha, eu tô olhando de 30 em 30 minutos para ver se sai a vaga, mas por enquanto ainda nada. E na Santa Casa aqui de Cerqueira César tem uma capela dentro da unidade. E aí eu peguei meu terço, né? Eu tô até com ele aqui. Peguei meu terço e falei para ela, eu falei, olha, eu vou ali na capela, eu vou conversar com São José ali, vou lá fazer meu terço e eu preciso conversar com ele. E eu fui até a capela, me ajoelhei na capela, fiz o meu terço de São José e falei para ele, falei, São José, eu preciso de ajuda. O senhor como homem, como marido de Maria, como sendo da Sagrada Família, eu preciso do seu apoio agora porque a minha esposa precisa de mim. Ela precisa de ajuda, ela precisa que isso aconteça. Igor, quando as coisas acontecem assim na nossa vida, em relação à nossa fé, a gente tem que receber esses sinais de que realmente é verdade, você está ali e que Deus age mesmo, não tem como a gente fugir disso. Eu lembro que eu saí da capela, eu rezei, saí da capela. Quando eu saí da capela, eu meio que vim de frente com a enfermeira-chefe, de novo. Aí eu perguntei para ela de novo, e aí? Saiu a vaga? Ela falou, olha, acabei de olhar, não saiu. Mas espera, eu só vou entregar esse medicamento aqui para um paciente, eu vou lá olhar de novo. Sim, questão de 5 minutos que eu saí de dentro da capela, encontrei com ela voltou lá no computador dela, entrei no quarto e falei para ela, ó, já rezei ele para São José, pode esperar que daqui a pouco vai aparecer. Eu terminei de falar, a enfermeira entrou na porta. Falou, olha, apareceu a vaga. Apareceu a vaga. Aí eu, na mesma hora eu olhei para ela e falei, eu falei para você, ele não me E é desampara. incrível como Ele tá sempre ali. ele escolhe agir dessa forma, né? Porque ele poderia ter feito a vaga aparecer pouco antes de você ir na capela, mas Sim, ele quis que você sentisse o cuidado dele ali. sim. É mais que a vaga aparecendo, você falando me dá o entendimento de que Deus precisava que vocês soubessem do cuidado dele ali com você. E eu gosto muito da história de José também. Assim, para mim, eu admiro muito porque quando Maria fala que ela está grávida, ele se assusta. A Bíblia fala Sim. que vão falar de mim, vai dar ruim essa história. E ele planeja fugir. Mas Deus aparece envia um anjo que aparece para ele num sonho e fala para ele permanecer. Fala, é meu plano e permanece. E para mim o incrível da história de José é isso, meio ao medo, ele escolheu permanecer. Ele escolheu ficar do lado da família dele ali. Assim, não vai, e Deus, você não vê na passagem que o anjo está falando que vai ser fácil. Logo quando Não. Jesus nasce, eles têm que fugir para o Egito, porque Herodes está tentando matar todo mundo. É, Acontecem coisas ali porque ele está
ele está criando ali o Filho de Deus, mas ele escolheu permanecer. E eu acho muito bonito no seu testemunho isso, né? Porque não só agora, mas às vezes que a gente conversou antes, você consegue contar detalhes do que foi acontecendo, que são detalhes que só consegue contar quem está presente. Porque Sim, você está. E a gente conversou sobre isso. Infelizmente, quando a gente vai em um hospital, seja porque a nossa esposa está passando ou um dos nossos filhos estão passando, a gente vê pouco homem ali. A gente vê mais mulher, é a mãe que está ali do lado. E eu vejo, sendo homem, que a gente fala que é forte e tudo, mas o homem chacoalha muito. Quando um marido foge e deixa a mulher para trás, você vê que ela se empodera, vai lá e cuida das crianças e faz tudo o que tem que fazer. sim. Infelizmente, a gente não vê isso acontecendo tanto com o homem. Quando acontece algum choque, alguma coisa, o homem foge. Nessa sua apreciação pela história de São José, como que, o que da história dele que toca e te dá esse encorajamento para você escolher permanecer com a sua família, tá ali do lado, não vai ser, não é que vai ser fácil, mas eu vou estar aqui. Sim. É assim, é, quando você pega a história de São José, é, você pega é um homem, ele é casado com uma mulher, né? Então, assim, quando José percebe que Maria realmente está grávida, ele realmente tem medo. Ele fala, e naquela época, se ele falasse, olha, Maria apareceu grávida, eu nem relei nela, e ele sabia das consequências, ele sabia qual que era o destino de Maria naquele momento. Que se ele falasse, olha, Maria está grávida e não é meu, ele poderia ter jogado ela ao julgamento, ao apedrejamento, né? E ele decidiu, e ele falou não. O anjo veio para ele e falou, é, é, não tenhas medo. Fala para José, José, não tenhas medo. E foi essa situação, assim, de Deus falando para mim assim, ó, não tenhas medo, sabe? Vai. E assim, Igor, isso é notório quando eu fiquei muito, a gente, nessa rotina de hospitais, de quimioterapia, de processo, isso é fato. Nós, homens, nos acovardamos, essa é a verdade. Nós somos covardes, às vezes. Muitas das vezes, porque nós abandonamos as nossas mulheres. Sabe por quê? Porque é muito mais fácil eu abandonar uma que está doente e ir atrás de uma que está boa para me satisfazer, para o meu ego, para mim e não para a pessoa. É muito fácil eu largar uma pessoa para trás. Falar, não, ó, quem está doente é você, não sou eu. E José poderia ter feito isso com Maria, falar, ó, quem está grávida aí da história é você. Uhum. Então, se resolva aí, eu não relei você, então, assim, se resolve. Mas ele permaneceu, ele não teve medo, ele confiou no que Deus falou para ele, do que o anjo falou. Olha, não temas em receber Maria como esposa. E ele fez isso. Eu vi um padre da Canção Nova falando uma vez que José optou em não viver o amor Eros. Eros, que era um deus grego, que é o cupido que a gente Então, vê, né? é, que é Olho só. aquele que é movido pela paixão, pela sexualidade. Ele é movido por esse amor. Então, assim, José não quis viver esse amor eros. Ele quis viver o amor verdadeiro, porque ele sabia que ele ia estar do lado de Maria, que ele estava sendo responsável para carregar o Filho de Deus, o Messias. Ele sabia que não era o filho dele, mas que ele estava ali. E ele decidiu, ele tomou uma decisão. Ele falou: não, eu vou seguir vivendo um amor verdadeiro, porque o que José teve por Maria foi um amor verdadeiro. Porque para você viver do lado de uma pessoa sem ter as benesses de um casamento, as benesses do sexo, sem as benesses de tudo, não é qualquer pessoa que vai viver. Entendeu? É, Então, você fica muito restrito. E nós, homens, nós temos esse problema. o que você falou da gente se acovardar. Outra passagem bíblica que me toca olhando na história de vocês é de Adão e Eva. A serpente vem para Deus instituir paraíso, coloca a companheira. A serpente vem para Eva, oferece o fruto. E ali tem a polêmica, toda a discussão. O homem é a cabeça, ele deveria liderar. O que Adão faz? Ele se acovarda. E Quando ela vem
para ele aquilo que Deus falou que não era para pegar, ele não foi homem da forma com que Deus definiu que ele deveria ser. Ali ele já vai lá e aí, assim, vai ficando pior e você vê o pecado quando ele entra, o quanto ele faz a gente, homem, se acovardar e correr da responsabilidade, porque quando Deus aparece, a Bíblia fala que e é interessante a ligação com o que você falou. Adão teve medo, porque ele Ele se escondeu, né? pecou, ele se acou, ele pecou e aí o medo veio, a covardia veio. E aí quando É. Deus questiona ele se esconde. Quando Deus questiona ele vai lá e fala assim ainda: a mulher que o Senhor me deu. Então a culpa primeira é sua que me deu ela. Mas eu, Sim, covardia. Mas que você não é homem? Ah, e a gente faz, como você disse, muito disso. Infelizmente, a nossa sociedade vangloria muito isso, né? É o cara que está com tantas mulheres, é o cara que conquistou tanto de dinheiro, que dirige tal carro, que conquistou tais coisas, mas se fala pouco disso, do homem que resolve permanecer. sim. Do, eu estava pensando, quando eu falei com você ontem pelo WhatsApp, assim, pô, a Áurea, ela tem um marido. As suas filhas, elas têm um pai. E às vezes a gente resolve, então eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. Pô, se amanhã eu não tiver mais no trabalho, eles vão achar outro para ficar no meu lugar. Mas a É, minha isso é fato. Isso é fato. É, é assim, Igor, é igual eu falei pra você, né? Depois de todo esse processo que a gente foi pra Unesp, apareceu a vaga, eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que estar ali, que era a minha obrigação estar com a minha esposa. Eu, como homem, eu tenho que estar do lado dela, entendeu? Sabe por quê? Porque quando nós fomos casar, eu acho que aqui em cima você consegue ver Hum, aqui, ó, tem o quadro do nosso casamento. Nesse dia aqui, ó, eu não falei na frente dos homens, de ninguém, eu falei perante a Deus de que eu estaria com a minha esposa na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Eu não prometi para ninguém, eu prometi para ela e para Deus que eu estaria com ela em todos esses momentos. Isso não está dizendo que eu sou o melhor homem do mundo, que eu sou um exemplo a ser seguido. Não, mas é porque eu tenho essa obrigação. Eu amo a minha esposa. Ela é a pessoa assim, eu tenho 42 anos, metade da minha vida eu tô com ela. Você entendeu? Então não seria justo comigo, não seria justo com as minhas filhas e não seria justo com ela que nesse momento que ela mais precisa de mim, eu simplesmente vire as costas e porque é fácil. Ir embora é muito mais fácil. Abandonar é muito mais fácil do que estar junto. Então, assim, aí quando nós fomos para a Unesp, que ela ficou lá, foi todo um processo, quem viu o testemunho dela sabe de todos os detalhes disso. É muito difícil você estar num lugar e ver a pessoa que você ama sofrer. É muito difícil. É muito difícil. Assim, a Áurea tinha dores e aí ela ficou na maca, a gente ficou num... Quando a gente chegou lá no pronto atendimento, a gente não foi direto para um quarto porque não tinha vaga. Então eles mandam a gente para um setor pré-internação. E nesse setor, assim, é um dos piores lugares, eu acho que eu já entrei, não pelos profissionais que estavam lá, mas pela estrutura, entendeu? você As vê assim, pessoas treine uma estrutura precária, né? Então é o exatamente, sofrimento ali que a- dá para pegar ele, né? as pessoas lá fazem das tripas dos corações para atender aquelas pessoas de uma maneira digna, mas o local não é um local digno. Então, assim, nós ficamos, eu acho que cerca de 4 dias nesse local, ela na maca, e eu dormia nessas cadeiras brancas de plástico. Uhum. Tipo, se você chegar lá e tiver uma, você já pega ela e fica para você. É Porque lucro. se não, você vai sentar no chão ali e vai aguardar. Então, assim, nós ficamos 4 dias, eu naquela cadeira, dormindo naquela cadeira do lado dela. E o que é muito difícil, assim, tudo era muito doloroso. Por exemplo, se fosse preciso trocar um lençol, ela na situação que ela estava, você podia se projetar, sabe, 500 metros. Que você
escutava ela gritar por conta da dor. E assim, a Áurea é uma pessoa extremamente, quem conhece a Áurea sabe que a Áurea é uma pessoa extremamente resistente, ela é resiliente ali, é uma pessoa, sabe, dura. E você vê aquela situação, é muito doloroso de você não poder fazer nada. Você fica numa sensação de impotência, porque você não pode fazer. Você não tem o que fazer. Você não consegue ajudar aquela pessoa naquele momento. E assim, a gente ficou nesse quarto e depois nós fomos pro quarto, né? Apareceu a vaga, subiram a gente pro quarto. E mesmo assim o sofrimento continua assim. Ficamos muitos dias até a operação, sabe? Da fratura até a operação, acho que foram cerca de 10, 12 dias. Até ela operar. Então foram 10, 12 dias de sofrimento. E você tem que estar ali do lado, e você tem que estar, o seu papel é falar para a pessoa, olha, calma, vai ficar tudo bem, mesmo com a pessoa com dor. E assim, eram cenas muito difíceis para mim, sabe? De ver ela naquela situação. De, de ela falar, olha, tem alguma coisa me incomodando nas costas aqui. Eu tentar virar ela para olhar e você ter bolhas gigantescas assim nas costas, sabe? De ficar deitada. E eu tenho que falar para ela, não, não é nada não. E eu falava para ela, não, não é nada não, foi a dobra do lençol que marcou um pouquinho, mas tá tudo bem. Com as costas, com bolhas que ela tem marca dessas bolhas nas costas até hoje. Então assim, você precisa estar lá, o seu papel é estar lá, sabe? Eu como marido eu tinha que estar lá, e eu tinha que falar para ela, ó, calma, vai ficar tudo bem. Nós vamos ficar bem. E aí, quando eu te mandei mensagem, você falou uma coisa que eu tava comentando com a Camila. É, você falou assim, pô, eu não sei se eu vou ter conteúdo. Pô, olha, olha tudo que você falou, olha o exemplo de marido que você está nos dando. Eu falei com a Camila e a gente brincou. Que não tem conteúdo é o Felipe Neto, poxa. Você passou e a forma com que isso. Eu lembro quando eu estava com vocês na casa de vocês, você contando, como que desafia a gente. Assim, pô, Uhum, eu, mais do que ganhar dinheiro, mais do que conquistar bens ou qualquer coisa, eu quero ser marido, como José uhum, foi, como Deus me chamou para ser. Eu quero ser pai para minha filha, porque eu ouvi um testemunho de um cara no ECC que ele passou por um processo de uma doença bem difícil e ele contava o impacto que teve para a filha dele, porque a mãe ficou do lado e cuidou dele. Então mais tarde a filha dele ficou noiva e o noivo ficou doente. Ela fez aquilo que ela viu a mãe dela fazer, ela cuidou. sim, Eu não consegui mais o impacto que a sua permanência e a sua insistência, o cuidado que você tem com a Áurea tem para suas meninas, porque elas estão tendo a oportunidade de olhar e numa sociedade em que a gente tem muito moleque e pouco homem, sim. olhar exemplo de homem segundo aquilo que Deus chama para ser, que vive, que permanece, que continua. E você falou uma coisa há pouco que você, bom, eu não posso dizer que eu sempre fui bom, que eu sou um exemplo a ser seguido. E eu acho que quando a gente olha para as nossas vidas, a gente consegue ver, principalmente você tá com a Áurea 26, você falou? 21. 21 anos. Com certeza, se você olhar para quando vocês começaram para agora, você consegue ver o quanto que você cresceu, erros que você cometeu, coisas que você teve que aprender, coisas que você teve que mudar. Mas faz parte do processo, né? O problema seria você continuar sendo um menino, um moleque que você era 21 anos atrás. Sim, Mas com 21 anos, tem um versículo que Paulo fala, pô, eu fui menino e agora eu sou homem. Quando eu era menino, eu falava como um menino. Eu parecia como um menino. Pô, agora eu sou homem, eu tenho que andar como um homem e parecer como um homem. Quando você olha para a sua trajetória como marido, você consegue ver esse amadurecimento, esse crescimento de se tornando. Porque para você chegar e conseguir viver tudo isso, eu imagino que Deus trabalhou muito na sua vida de quando vocês começaram o relacionamento de vocês para agora, né? sim. Eu tenho plena certeza disso, Igor, que assim, Deus me fez muito mais homem, principalmente nesses últimos anos, sabe? Desse período.
eu acho que esse era uma das minhas falhas, entendeu? De, de não ter amadurecido. Em alguns momentos eu não amadureci, eu queria viver uma vida, ter uma vida de casado, ser casado, tendo uma vida de solteiro, sabe? Não tendo, colocando sobre mim as responsabilidades que também eram minhas, não só dela, sabe? A Áurea sempre foi uma pessoa muito batalhadora, sempre foi muito focada. Ela saiu do interior, ela foi para ela falou, olha, eu vou para São Paulo porque eu preciso estudar, eu quero realizar meu sonho de fazer uma faculdade, e ela foi para isso. E às vezes, muitas vezes eu não acompanhei esse crescimento dela. E muitas vezes a minha meninice não me deixou me ser projetado como um homem, entendeu? Talvez isso tenha pesado em todo esse processo. Provavelmente sim, mas entra como aprendizado, entendeu? E eu tenho certeza. E quando eu acho que quando virou muito a minha chave, assim, Igor, foi quando ela engravidou, sabe? A gente estava num processo muito difícil quando a Aura engravidou. Quando ela engravidou, a gente não estava, a gente estava praticamente separado. Eu estava ficando na casa da minha irmã e ela estava na nossa casa quando a gente descobriu a gravidez, né? Então, assim, daquele momento, quando aquilo aconteceu, que ela me chamou, que ela falou, eu tô grávida, eu acho que ali deu uma virada de chave, você entendeu, na minha vida. Eu acho que deu uma virada de chave de parar e pensar, falar, o que que eu tô fazendo da minha vida? O que que eu tô fazendo como homem? O que que eu tô fazendo como marido? Como, o que que eu vou fazer como pai? E hoje eu tenho duas meninas, Igor. Então, assim, o que eu espero que as minhas filhas, o que eu tento mostrar para elas é que elas merecem homens que sejam do mesmo nível que elas, que tenham os mesmos pensamentos que elas, entendeu? Que cresçam, queiram crescer junto com elas. E assim, eu acredito que todo esse processo me amadureceu muito, assim, e me envelheceu muito também. E me envelheceu muito também. Porque é muito dolorido, assim, todo esse processo, entendeu? Quando uma pessoa fica doente, a família inteira adoece. Principalmente numa situação como foi a situação da área, assim, a nossa família por completo, a minha sogra, minha mãe, meus pais, sabe, todos os meus cunhados, minha irmã, todo mundo que conviveu, os nossos amigos, o qual a gente é extremamente grato a todos eles. O que nos sustentou durante todo esse período foram as orações. As pessoas faziam círculos de orações, assim, pessoas que a gente não conhece, pessoas aqui na cidade que me paravam na rua para perguntar da área, que eram pessoas que eu não tinha, sabe, nunca tinha visto, e as pessoas me paravam na rua, falavam, olha, eu tô orando pela Áurea, olha, eu tô rezando pela Áurea, olha, e lá na minha igreja a gente está fazendo uma semana de intercessão pela Áurea, olha, na minha igreja a gente está fazendo uma campanha de oração. Então, assim, isso nos sustentou nesse momento. Então, assim, todo esse processo, depois que ela operou, aí foi que a gente começou a entrar realmente na parte do câncer, entender o câncer em si. Eu lembro que o que foi muito marcante nesse processo, né? A Áurea, depois que ela operou, então, assim, ela tinha que ficar de maca. Ela ficava numa maca hospitalar, né? A gente teve alguns amigos que nos ajudaram com cadeira de roda, com cadeira de banho, com a maca. Lá no hospital, ela não, ela ficou 15 dias assim sem tomar um banho de verdade, né? Não tomavam, porque não tinha como, com a Vira. perna quebrada, não tinha como, não tinha como virar, não tinha como nada. E era só no lencinho e tal. E eu lembro que depois que ela operou, só uma passagem, quando a gente fala de que Deus se apresenta de várias maneiras na nossa vida, em todos os momentos, e às vezes a gente não enxerga esses processos, né? E assim, a hora quando ela foi para operar do fêmur, por duas vezes os médicos deixaram ela de jejum, falaram, ó, fica de jejum que amanhã a gente vai operar. Então ela ficava da meia-noite para frente de jejum e durante o dia inteiro até chegar a hora da operação. Então nesse primeiro dia, entrou a emergência e eles falaram, ó, infelizmente a gente não vai poder te operar. Então vai ficar aí. Depois de 2, 3 dias, novamente eles deixaram
ela de jejum e falaram, olha, fica de jejum que amanhã a gente vai operar. E aí também entrou uma outra emergência, um caminhoneiro entrou na contramão da Castelo e causou um grande acidente e todos eles foram direcionados para lá. Então todas as cirurgias que estavam marcadas para aquele dia foram desmarcadas. Né? Então a gente vai entrando em desespero e o desespero vai nos batendo e a gente não sabe como vai funcionar. Eu lembro, falando disso, eu lembro que a mãe do meu compadre foi nos visitá-la no hospital, né? Foi visitar ela e é uma pessoa que tem muita fé, assim, sabe? É uma fé gigantesca, assim. Eu lembro que nessa visita, ela falou, olha, eu posso orar por você? Ela é evangélica, ela falou, posso orar por você? Ela falou, claro, pode. Sabe, nós somos católicos, mas nós somos cristãos. Você é uma pessoa evangélica, Camila é uma pessoa católica, e a gente vê o respeito e a cooperação entre um e outro, sabe? A gente não precisa ter essa separação. Uhum. A gente não precisa segregar ninguém, a gente não precisa segregar, as pessoas já são segregadas pelo natural, então por que a gente tem que fazer isso? E eu lembro que ela começou a orar e ela falava assim, Jesus, eu lembro que o médico passou um pouco antes da oração dela, e o médico falou, olha, infelizmente, provavelmente a sua cirurgia vai ser lá para quinta-feira da próxima semana, porque segunda-feira os ortopedistas que estão aqui são especialistas em mãos, então eles vão fazer cirurgias voltadas para mãos, então não vai fazer a sua cirurgia. E a Áurea já no desesperada, né, porque a gente já estava cerca de 10, 12 dias lá, Com dor. sem ver as meninas, e tudo, sabe, enrolando, enrolando e nada. E eu lembro que a dona Nova fez a oração e falou, Jesus vai lá, toca no coração dos médicos, para que a cirurgia venha, para que aconteça. Isso eu acho que era um domingo. Depois que ela fez a oração, foi embora, o médico veio de noite e falou assim para ela, falou, ó, fica em jejum, que provavelmente você vai operar amanhã. A gente falou, ué, mas não tinha, né? Na segunda-feira era só médico de mão, como que vai operar? E aí a gente não ficou muito entusiasmado com aquilo, porque a gente falou, ué, mas não tem como que vai operar, né? Talvez tenham falado isso só para dar um alento, porque ela pediu muito, ela chorou pro médico, falou, olha, eu tenho uma filha, eu tenho um bebê em casa, eu preciso operar, eu não aguento mais. Já estava superando assim a dor, sabe? Eu não aguento, eu não tô aguentando mais, eu não tô aguentando mais. E aí ele falou, não, fique em jejum que amanhã você opera. E aí quando a gente fala que Deus às vezes nos visita e a gente por algum motivo a gente não enxerga essa visita. Eu lembro quando foi de manhã, Igor, se você perguntar isso para a Área, eu acho que ela já deve ter te falado, veio o maqueiro para buscar, veio um maqueiro no quarto para pegar e levar para o centro cirúrgico. Eu, eu posso te afirmar com todas as letras, e se você perguntar isso para a Área, ela vai te falar da mesma maneira. O que nós sentimos naquele momento, que o maqueiro era Deus vindo buscar, sabe? Jesus veio ali, ó, ele na maca pegar ela. Quando ele entrou no quarto, assim, com a maca, que ele falou, quem é a Aureliana? Que ela olhou assim para ele, que ela falou, sou eu, sabe, Uhum. surpresa. Ela falou, ele falou, e aí, vamos? Vamos operar essa perninha? Aí colocou ela na maca, e ele falou, vamos lá, marido, comigo até o centro cirúrgico com ela. E ele foi nos transmitindo uma paz que eu não sei te explicar da onde que veio aquela paz. A gente sabe que foi Deus ali naquele momento, porque ele foi carregando aquela maca por centro cirúrgico e conversando com a gente, viu, vocês são de onde? Ah, fica tranquilo, tal. Ele veio e conversou com ela de uma maneira que eu não sei te explicar. Quando chegou no centro cirúrgico, ele pegou, tirou a aliança dela, colocou na minha mão, falou assim pra mim, É. segura a aliança dela, porque daqui a pouco ela vai sair e aí você vai casar com ela de novo. Coloca a aliança de novo no dedo dela, hein? Não vai perder. E aí eu falei pra ela, fica em paz, que tudo vai dar certo. O pior já tá passando. Ela entrou, fez a cirurgia e ainda foi um processo muito difícil depois, sabe? Porque como ela tinha que ficar na cama hospitalar em casa, não tinha como eu ficar num quarto, ela ficar no outro. E a gente teve que mudar toda a nossa rotina, nosso quarto, porque
a maca das ambulâncias que iam buscar ela não entrava de um lado, então a gente teve que mudar todo o quarto para o outro lado e as meninas de um outro, sabe? E aí eu, eu colocava um colchãozinho do lado jogava um colchãozinho assim, eu tenho essa imagem na minha cabeça, que às vezes eu precisava, a Manu era muito pequenininha, né, 1 ano e pouquinho, então assim, eu jogava um colchão, colocava, tinha a maca dela, eu jogava um colchãozinho, pegava o colchão do berço da Manu, colocava do lado, colocava o da Maria, a gente dormia tudo amontoado no mesmo quarto, assim, porque assim, ela não tinha como, se fosse preciso fazer xixi, Uhum. eu tinha que estar lá. Se fosse fazer cocô, eu tinha que estar lá. Se fosse para tomar uma medicação, eu tinha que estar lá. Então era muito mais fácil eu ficar ali do lado dela, deitado no chão junto com ela, do que eu ficar projetando de noite sem saber se ela estava chamando ou não. Então, assim, a gente ficou um período vivendo dessa maneira no chão. E, assim, eu dormia, acho que numa noite boa de sono, acho que umas 2 horas direto, assim, sabe? Então, assim, foram dias muito difíceis para ela, muito difíceis para as meninas e muito difícil para mim também. Mas eu tinha certeza que estava caminhando, você via a evolução, entendeu? Você sabia que aquilo estava indo para um lado bom. Passou todo esse processo e aí foi quando a gente foi entrar realmente no câncer ali, voltar para o câncer. Agora, beleza, resolvemos o problema da perna e agora a gente vai lutar contra o câncer. Que aí a gente meio que deixou o câncer ali de lado, descanteado, né? Para acordar da perna. E a gente precisava saber por que tinha tido essa fratura, por que uma pessoa com 40 anos tem uma fratura de Uhum. fêmur, sabe? A gente não tinha essa explicação, a gente não sabia. E aí a gente começou a ter todo o processo de passar pelo mastologista, e aí a gente, é um ponto central na nossa vida, assim, que foi a primeira consulta que a gente teve com o mastologista. Ela faz a biópsia, e aí meio que projeta o que é, e aí quando a gente vai na segunda consulta, já é com o resultado da biópsia, para saber que tipo de câncer é, que tipo de tratamento que ela vai ter, quanto tempo esse câncer vai ter que ser tratado, qual que é o processo. Então, assim, esse é um ponto muito central para a gente, essa segunda consulta, sabe? Nós fomos nessa consulta para pegar o resultado da biópsia. E a Áurea tinha que estar de maca, porque ela não andava, então ia de fralda, a gente ia de fralda, eu colocava a fralda nela e a ambulância vinha buscar, nos levava até o hospital, soltava a gente lá, tipo, tô, a maca é sua aí, se vira, né? E a gente ia de maca para cima e para baixo, se fosse preciso fazer. E às vezes os próprios hospitais não têm estrutura para receber um paciente com maca que não está internado, entendeu? Uhum. Às vezes você precisa, às vezes eu precisava trocar ela e eu não tinha um lugar para trocar ela. Aí tinha que entrar num quarto, sei lá, sabe, de limpeza para poder colocar a maca, para poder trocar. E aí, quando foi nessa consulta, que foi a consulta determinante, assim, da nossa vida, sabe? Que quando a gente chegou lá, eu lembro que eu estava com ela na maca, e aí a médica chamou, a gente entrou no consultório, a médica falou para ela, falou, olha, realmente é um câncer de mama. Esse câncer que você tem é um câncer extremamente agressivo. Ele é tão agressivo que ele já não está mais só na sua mama. Essa fratura que você teve já é por conta das metástases, que é o que a gente chama, que a medicina chama de metástase. É quando o câncer que já não está no lugar primário, ele já se espalhou e já está na corrente sanguínea. E aí ela falou, olha, o que fraturou o seu fêmur foi o câncer que já está agindo nos seus ossos. Aí ali sim, Igor, ali assim, nosso mundo desabou. O mundo desabou, assim. Desabou mesmo. Eu, você tem medo da morte. Ali você tem medo da morte, porque você sabe que a morte é iminente ali. É uma pessoa falando para você, olha, o seu câncer já não está só num lugar, ele já se espalhou, ele que fragilizou seu osso, ele que fez você fraturar o seu fêmur, e, e aí você recebe
um diagnóstico falar assim, olha, a gente não trabalha mais com cura. Você escutar o médico falar para você assim, olha, a gente não trabalha mais com cura. O nosso trabalho agora é paliativo. Esse câncer seu, até hoje, para a medicina, não tem cura. Então você imagina você com um filho de 1 ano e meio, uma outra filha de 6 anos, sua mulher numa maca. Você escuta o médico falar que não tem cura. O seu mundo acaba, seu chão se abre. Mas eu tinha certeza, naquele momento eu tinha certeza que eu tinha que falar. Ela recebeu, eu vi que ela recebeu o diagnóstico, recebeu aquela notícia, e pelo olhar dela você percebia que ela não estava entendendo, sabe? Que aquilo deu um choque tão grande que eu não estava entendendo ainda, até aquela ficha realmente cair. Você imagina a pessoa, ela está decretando para você que olha, o que você tem não tem cura, isso a pessoa está decretando para você que é a sua morte, está decretando a morte da pessoa. Esse é o sentido da coisa, entendeu? E aí, o importante disso foi que quando eu saí com ela de dentro do consultório, eu vim com a maca, eu tenho essa imagem na minha cabeça, eu parei a maca no meio do corredor do hospital. Olhei para ela e falei para ela, falei, olha, eu preciso saber de você, agora, tem que ser agora. Eu preciso saber de você, se você vai lutar ou se você vai se entregar. Porque se você falar para mim que você vai se entregar, você já me avisa agora, porque eu preciso projetar minha vida com as minhas filhas. Agora, se você falar para mim que você vai lutar, você pode ter a certeza da sua vida. Que se você for lutar, eu vou lutar com você até o último minuto, até o último segundo de vida. Aí ela me abraçou, me deu a mão e falou para mim, eu não vou desistir, eu vou lutar, eu vou lutar. Eu preciso lutar porque eu tenho nossas filhas e elas precisam de mim. E naquele momento eu peguei na mão dela e falei, eu vou lutar com você. Em todos os minutos que você precisar de mim, eu vou estar com você. E é isso que eu tenho feito, Igor. Desde esse momento eu tenho feito. É de estar com a minha mulher em todos os momentos. Dos momentos mais difíceis, nos momentos mais fáceis, nos momentos de vitória, nos momentos de não tão vitória assim. Mas eu falei para ela, você pode ter certeza que eu vou estar com você. Eu não vou desistir. Eu não vou te abandonar, eu não vou fazer nada, eu vou estar do seu lado em todos os momentos que você precisar de mim. Você pode ter certeza que eu vou estar com você. E aí, quando a gente saiu de lá, que aí veio começar todo o processo quimioterápico, da quimioterapia, que tem aquele vídeo no Facebook, Eu né? ia até perguntar aí, mas deixa eu até voltar de novo, daí fazendo aquilo que eu tinha te falado, né? Isso tudo que você está descrevendo e a decisão que você tomou. É isso que Deus coloca no meu coração de enfatizar, de estar ali do lado dela, de falar, eu vou estar com você. É, isso é exemplo de homem padrão cristão. Exemplo de homem padrão São José, padrão definido por Deus, que a gente tem que buscar e a gente tem que dar ênfase. Desde que eu ouvi o testemunho da Áurea, e ela contando e ela falando de você o tempo inteiro, eu falei, nossa, eu tenho tantos amigos que às vezes, e pessoas próximas, eu tenho vontade de dar um tapa na orelha desse cara. Porque ele tá bem e o cara tá fazendo essa sacanagem. Eu tenho amigos que a gente sai junto e ele traz o filho adolescente e eu fico em dúvida quem que é o adolescente. Pô, seu filho tá mais maduro do que você, cara. A gente
carece de exemplos de homens padrões bíblicos e Deus tem nos honrado com a história da família de vocês, a força da Áurea. Eu converso com vocês, eu converso com a Áurea, me constrange da fé de vocês. Eu olho e falo, eu lembro quando eu compartilhei o testemunho da Áurea, uma amiga minha me mandou uma mensagem no outro dia falando assim: eu não tenho motivo de reclamar da minha vida, Igor. E eu reclamo muito, Igor. Eu reclamo. Eu tenho um bom trabalho, eu estou saudável, eu tenho tudo. E eu vi o testemunho da hora. Então, a história de vocês tem edificado muito a mim. Eu tenho certeza, eu estou vendo as pessoas mandando mensagem, comentando. Ah, e eu lembro você falou do vídeo no Facebook. Eu demorei muito tempo para conseguir assistir aquele vídeo por tão forte que ele é, a unção que tem ali. A forma com que vocês resolvem adorar naquele momento. E eu lembro que quando a Áurea contou o testemunho dela, ela falou que partiu de você a ideia de compartilhar esse testemunho. Ah, da onde de compartilhar o processo de vocês de uma forma tão aberta assim, da onde que veio isso? Porque eu acho que a gente precisa de mais disso. A gente precisa mais de pessoas reais, pessoas que estão realmente escolhendo ficar com a família, compartilhando o testemunho delas. Ou como que Deus te tocou para que você compartilhasse de uma forma tão aberta o testemunho de vocês? Começou a acontecer o processo quimioterápico, isso é, assim, na primeira sessão, acho que 10 dias depois, já começa a sentir que o cabelo começa a cair mesmo. Ele, você pega, puxa, ele cai, sai na mão, entendeu? E, e isso é um processo muito doloroso para a mulher, porque a mulher, a maioria, grande maioria, o cabelo é extremamente importante para elas, entendeu? E esse processo era muito dolorido de você ir até tomar banho e às vezes nisso ela já estava, eu acho que a Áurea já estava na cadeira de roda, eu acho, Igor. Eu não tenho essa certeza, mas acredito que sim. Sim, já estava. E aquilo era muito, sim, muito palpável, caía, sabe? E aí foi quando eu falei, ela decidiu que ela ia raspar. Falou, amor, eu preciso tirar porque deu ver todo dia eu vou tomar banho, se eu lá passo a mão, o ralo fica cheio de cabelo e isso tá me incomodando, tá começando a me jogar para baixo. Eu falei, não, então vamos raspar. É, vamos raspar. Aí ela falou, não, então vamos raspar. Aí eu falei para ela, viu, por que a gente não compartilha esse momento? Por que a gente não grava e compartilha esse momento? Ela ficou meio ressabiada, assim, de partilhar isso, sabe? Porque era um momento muito íntimo da nossa família. Um momento muito, que é muito doloroso, sabe? Da mulher perder o cabelo, de você estar ali fazendo esse processo. É muito doloroso. Só que eu falei para ela, eu falei, olha, a gente precisa utilizar disso para que outras pessoas tenham essa motivação, para que as pessoas entendam que não é o cabelo que vai mudar esse processo. O que vai mudar esse processo do tratamento é a fé, é o, sabe, é o se apegar à vida, é das pessoas olharem para você e entender que olha o que a Áurea passou e tá ali louvando a Deus e tá ali compartilhando aquilo que ela tá passando. Eu falei para ela, se disso uma pessoa olhar para esse vídeo e essa uma pessoa ser motivada a ter um processo diferente, a gente já tem uma vitória muito grande. A gente conseguiu mudar a vida de alguém, projetar a vida de alguém em relação a isso. Foi quando ela falou, não, eu quero, então vamos fazer. E aí você vê que no vídeo a gente coloca uma música do Frei Gil, que pra gente é extremamente importante, assim, foi muito importante nesse processo. Porque nessas incertezas, Igor, que você recebe, nesse processo depois da quimioterapia, eu lembro que a gente estava voltando, tinha uma dessas, de um processo importante, assim, eu não lembro o que era exatamente. Foi quando a gente recebeu, eu acho que essa informação de que não tinha cura, sabe? Para a medicina não tinha cura. Então a gente entrou no carro, foi um silêncio que a gente chama o silêncio ensurdecedor. Uhum. Eu entrei na Castelo, assim, a área, né, um processo muito dolorido. Eu em silêncio porque eu não
sabia o que falar para ela naquele momento. Nós sempre, quando íamos para lá, a gente sempre colocava o Frei Gilson para tocar. Naquele momento a gente estava descobrindo o Frei Gilson, e a gente ia escutando louvores, a gente ia rezando, às vezes o Santo Terço. E aí, nesse processo, quando a gente voltou, eu lembro que a gente estava num silêncio assim, que doía, que era palpável, você conseguia pegar aquele sofrimento no ar, assim, sabe? Porque você vai projetando muita coisa na cabeça, muitas informações, e você não consegue processar tudo aquilo. E aí eu lembro que o som estava tocando, o Frei Gilson, e aí começou a tocar aquela música. Na hora que começou a tocar, ela me perguntou alguma coisa, eu respondi e tal. Aí alguma coisa falou para mim, não, para, escuta. Aí eu peguei e falei, aí eu tomei aquele, eu falei para ela, não, espera, vamos ouvir essa música. E aí eu voltei e coloquei para tocar. E aquilo foi como se Deus estivesse dando uma resposta perfeita assim pra gente, sabe? Como se ele estivesse falando, olha, escuta aí o que eu tô falando para você. Escuta aí o que eu tô falando para sua família. Escuta o que eu tenho para passar para vocês, sabe? E aí numa das estrofes da música vem dizendo, verás um caminho difícil demais. E era o que a gente estava vendo, que era um caminho extremamente difícil. Verás tempestade que te assustarão. E era o que a gente estava vivendo naquele exato momento. A tempestade estava assustando a gente de uma maneira que a gente não sabia o que ia fazer. A gente projetava só coisa ruim. A gente não estava projetando coisa boa nenhuma. Então, assim, a gente pegou essa música e quando fala verás um caminho difícil demais, que era quando ia começar a quimioterapia, verás tempestade que te assustarão. Mas quando o sonho é de Deus, ninguém destruirá. O que ele prometeu também cumprirá. Sabe? Então, naquele momento a gente falou, é isso. Deus sabe o que está fazendo, a gente sabe o que ele está fazendo. E eu, Igor, eu posso te dizer com toda certeza na minha vida, pelo amor que eu tenho pelas minhas filhas e pela minha esposa, eu sou um homem muito mais feliz depois do diagnóstico de câncer da minha mulher. Eu sou um homem muito mais completo depois do diagnóstico da minha mulher. Eu, É, eu pois, sou um homem muito mais resolvido depois de tudo isso. A gente tirou do sofrimento que a gente teve, a gente está colhendo coisas assim que a gente não imaginava. você está falando isso, eu estava lembrando um pouco atrás, você falou assim que a rotina que vocês estavam antes de descobrir o diagnóstico do câncer, você sentia que não era o bom para sua família, Não. porque estavam distantes e tudo. E quando você falava, eu me lembrei quando Deus dá a terra prometida para o povo de Israel, ele usa Moisés para falar para eles, olha, você tem que seguir essas regras aqui para que vocês fiquem bem. E uma das regras que Deus entrega é falar assim, olha, vocês precisam descansar. Tem o sábado, vocês têm que guardar. Não só vocês, a terra também. Então faz assim, vocês plantam, colhem tudo, 6 anos. No sétimo, deixa a terra descansar. Ela precisa de descanso, assim como vocês. E o povo ignora isso. O povo começa, eles não descansam, eles não buscam tempo para cuidar de si, não cuidam da terra. E aí Deus já deixa uma maldição para eles, deixa clara a consequência daquilo que eles estão fazendo. Assim, por que vocês não estão guardando o sábado? Não estão guardando o descanso? Não estão guardando o que é bom para vocês? Vão vir situações difíceis. Vão Hum, vir doenças, vão vir pessoas tentando pegar a terra de vocês, porque eu estou cobrando de vocês aquilo que vocês perderam. E aí quando a gente para só e fala assim, nossa, mas é duro, acaba ali. Mas para a gente que é cristão, a nossa vida não acaba na maldição, né? A gente vê Deus pegar até mesmo aquilo que talvez tenha sido uma negligência nossa, uma falha, ou algo que a gente não tinha nada que a gente podia fazer que nos causou sofrimento. Eu não consigo, eu não tenho palavras para descrever o que é ouvir alguém passando o que você está passando, dizer, eu sou um homem mais completo depois que eu comecei a enfrentar o câncer. Se, se não tem um Deus, como que alguém consegue
dizer isso? Como que alguém consegue enfrentar isso? Como que alguém consegue encontrar esperança, transformação, crescer em meio a algo tão assim? A história de vocês, tanto conversando com você como com a Áurea, ou estando em volta da sua família, é edificante assim de uma forma que eu não consigo descrever. Por, assim, eu esperava e tenho fé que um dia a gente possa estar aqui com vocês dois contando, olha, não tem mais câncer nenhum, Deus curou, mas aquilo que Deus já fez na nossa vida através da história de vocês, eu não consigo mensurar. É incrível. Assim, a gente se descobre na fé também, muitas vezes nas dores, sabe? Às vezes a gente tá ali, mas a gente tá na igreja, mas é aquele negócio, tipo, não tá verdadeiramente, você não tá realmente buscando de verdade, sabe? Então, assim, a igreja nos projeta muito. Eu falo que nesse processo, eu tô até com a camiseta aqui, ó, do ECC, tá vendo? Então, esqueci de falar do ECC, ainda bem que você... Eu tô com a camiseta do ECC porque, assim, eu, eu acho que o ECC é uma coisa muito grande na nossa vida. Assim, é gigantesco mesmo. O que as pessoas que compõem o ECC aqui da nossa cidade, daí de Osasco, daí não, né, porque você está nos Estados Unidos, de Osasco, lá onde a gente fez nosso ECC, eu não, se eu passar a vida inteira agradecendo tudo que eles fizeram pela gente, a gente vai ser pouco ainda, entendeu? E, assim, de oração, das pessoas estarem junto da gente, de quererem mesmo estar junto da gente, entendeu? É, nós temos amigos, inclusive tem alguns aqui na barra de rolagem que a gente é apaixonado por vocês, que assim, que fizeram peregrinação, foram caminhar, fazer peregrinação, levando a minha mulher como um propósito. Então, assim, como que eu não vou ser agradecido a essas pessoas, sabe? Como que eu não vou estar cheio de amor por essas pessoas, sabe? Nós recebemos uma visita aqui de um grupo, de um círculo desses do ECC, que foi um dos momentos mais lindos da minha vida, assim, de deles todos eles virem até nossa casa, nos presentear com muitos livros e não por conta dos presentes, mas por conta das pessoas presentes, você entendeu? E o ECC é isso. E ano passado, depois de todo esse processo, que foi da maca, foi para cadeira de roda, foi para o andador, foi para bengala. Então, assim, é tudo um processo muito dolorido, sabe? Muito dolorido. E ano passado a gente teve a possibilidade de trabalhar no ECC. E aí eu falei que foi um momento assim muito forte para mim, Igor, porque assim, todo mundo sabe de todo o processo da Áurea, sabe? As pessoas entendem, conseguiram enxergar tudo que a Áurea tinha passado. E você vê a Áurea andando com as dificuldades que ela tinha naquele momento, sabe? Com as dores que ela ainda tem, que são muitas dores que vira e mexe ela tem, sabe? E ela ali, ó, servindo, ela querendo estar ali, ela querendo servir. Eu via que as pessoas olhavam para ela, quando o cansaço batia, as pessoas olhavam para ela e falavam: cara, quem sou eu para estar cansado? Por que que eu tô cansado, sabe? E as pessoas já revigoravam de novo porque viam que ela estava ali de coração, sabe? Ela estava intertida, ela entrava naquele de verdade e com as dores. E Deus nos colocou no lugar, eu acho que era o que mais a gente precisava. Isso, a gente tem o nosso diretor espiritual, o Padre Tarcísio, que é um cara fantástico, assim, um padre fantástico, sabe? E a gente foi escalado para trabalhar onde a gente precisava estar, que era na Capela do Santíssimo, na liturgia. A gente passou um final de semana inteiro tendo o privilégio de estar presente ali, ó, frente a frente com Jesus, eles nos dando a possibilidade de estar um final de semana inteiro com ele, entendeu? Ali, corpo e alma, sabe? Então, assim, o ECC é muito, mas muito importante nas nossas vidas, assim, a gente é extremamente apaixonado pelo ECC. Tanto é que eu e a Aura, a gente tem um
trato nosso que pro ECC a gente nunca ia falar não, sabe? Então, assim, porque sempre quando a gente precisou, o ECC também nunca nos falou não. Então, é extremamente importante e valorizar realmente quem nos valoriza, quem está nos apoiando. Então, a todos os nossos amigos que estão aqui na barra de rolagem, que sabem da nossa história, nossos parentes, o que nós temos por vocês é extremamente gratidão, só gratidão, sabe? Pessoas que nos ajudaram, o Igor, financeiramente mesmo. Porque, assim, nesse processo é muito. É um custo muito alto de tudo, sabe? De tudo, né? Então, você, às vezes, você não consegue se projetar em relação financeiramente. Se você não tiver um suporte para aquilo, é muito difícil. Então, tem muita gente que abandona o tratamento por conta disso. As pessoas abandonam o tratamento. E você conviver com o câncer, você conviver no local onde as pessoas tratam do câncer é muito sofrido, sabe? Você vê as pessoas ali, igual eu falo para você em relação a ser homem, é muito raro você ver um homem lá. Você pega, você tem as suas exceções, sabe? Mas é muito raro você ver um. Eu até entendo que a parte financeira pesa muito do cara ter que parar a vida dele de trabalho para poder estar junto da esposa, para poder estar junto da mãe, de um parente. Eu entendo esse processo, entendeu? Porque às vezes a pessoa não tem como, ela não tem como abandonar. Eu, graças a Deus, eu estava trabalhando e eu tive patrões assim que foram de uma generosidade com a gente que eu não tenho como agradecer, sabe? Foram extremamente generosos, assim, nos ampararam em todo o processo, falaram, olha, não, é isso que você precisa, vai lá, fica com a sua esposa, fica que a gente tá aqui e a gente vai te ajudar naquilo que for preciso, sabe? Então, eu tive essa tranquilidade. Então, assim, eu não julgo realmente, não julgo todos os homens que não conseguem, porque às vezes ele quer, mas esse fato da parte financeira também pesa muito, entendeu? Claro, tem muitos que não querem estarem ali, porque volta aquilo que eu falei, enxergam as pessoas não como o amor verdadeiro, volta a enxergar a pessoa como um amor eros, você entendeu? É muito mais fácil largar sua esposa ali e ir atrás de uma outra que talvez te facilite disso. Nesse todo esse processo, o câncer da área, para deixar assim meio explicado, o câncer da área é um câncer extremamente agressivo, né? Ele é extremamente agressivo. Uma de umas culpas que ela carregava era de não ter ido antes ao médico para poder pegar ele ali no começo, né? E não ter o risco, para não ter tido o risco de ter esse espalhamento, de ter as metástases. Um dos médicos que ela passou falou para ela, falou, olha, mesmo que você tivesse feito o autoteste de ir lá fazer todo o teste, ver se tinha algum nódulo, você não ia encontrar, porque o seu câncer ele não é um câncer de nódulo, ele não tem um nódulo, ele é como se fosse uma teia espalhada no seu seio. Então você não ia conseguir projetar que aquilo era um câncer. Então assim, aí o câncer dela tem essa característica. E é um câncer que ele tem uma parte que também é como se a gente colocasse no popular, se alimenta de hormônios. Então, assim, o que a parte do tratamento do câncer dela é? Então, eles retiram toda a parte hormonal. Então, assim, depois de todo esse processo, a Áurea fez a retirada dos ovários e das trompas para poder entrar realmente na menopausa, assim, cessar a produção de hormônio, né? Para poder controlar esse câncer que ela tem. Ela toma uma medicação que também reforça esse tipo de, de proteção em relação ao hormônio para não dar vida ao câncer, né? Não alimentar ele ali. Então, a cada 21 dias, ela faz um processo quimioterápico, que hoje em dia já não é mais, não tem mais uma medicação que faz o cabelo cair e tal, mas ainda é um processo de quimioterapia que ela vai ter que levar até o momento que a medicina fala, olha, apareceu uma cura aqui, ou que realmente, sabe? Então, esse processo dela é um processo para a medicina pro resto da vida,
Tanto é, a Áurea tem ela tem um catéter implantado sobre a pele, né? Que ele faz a ligação direta no coração. Então essa quimioterapia ela recebe por esse catéter, vai direto ao coração. Esse catéter está por dentro da pele, vem pela jugular e desce direto para o coração. Porque as veias elas não suportariam esse processo quimioterápico prolongado. Então ela tem esse catéter implantado embaixo da pele. Fez a retirada, né, dos ovários, como eu falei para você, e aí que entra de novo essa questão do homem. Porque assim, quando você retira toda a parte hormonal, tira a parte de ovário, o que que acontece? A mulher para de projetar hormônios e aí o libido também é perdido, então e ela não pode fazer reposição hormonal porque realmente é para não produzir, né? Então assim, aí você imagina o cara, o cara entrar num processo desse, você passa a ser realmente companheiro, porque a partir dali o sexo já não é mais a o ponto central, o ponto importante do casamento. Claro que é importante, tá? É importante. Nós temos ainda como marido e mulher a nossa relação, mas já não é mais o ponto central, já não é o ponto principal disso, entendeu? E é o que Então, o amor eros, né? Porque quando o cara só tem o sexo é, como o principal do casamento dele, quando por qualquer motivo ele não tá mais presente, o cara salta fora. sim, essa é a questão. E eu falo para você, Igor, quando eu falei para você que eu me sinto um homem muito mais completo, eu posso te afirmar com toda certeza, hoje, eu sou muito mais apaixonado pela minha mulher do que nesse dia aqui, ó. Hoje, meu amor pela minha mulher é muito maior do que esse dia aqui, de quando nós casamos. Eu enxergo beleza na minha mulher que eu não enxergava. Hoje, ela com o cabelo azul, agora já tá, voltou um pouco mais, mas eu enxergo beleza na minha mulher com ela careca. Por quê? Porque o amor que eu sinto por ela é muito maior. Você entendeu? Então, assim, é muito difícil você conseguir separar o amor eros do amor verdadeiro. E eu sinto um amor verdadeiro para minha mulher, então para mim não importa se o resto da vida a gente não vai ter um relacionamento sexual mais, se isso vai causar, sabe, para mim não importa. Hoje o que eu preciso é ter a minha mulher do meu lado. É bonito você falar isso porque essa semana eu descobri ontem toda a polêmica que tá tendo em volta do Frei Gilson. Eu fiquei, mas gente, estão enchendo o saco até do Frei Gilson. O pessoal tá inacreditável e vem por ele literalmente leu a Bíblia. Quando ele lê a a forma com que Deus criou homem e mulher, e ele diz a mulher estará submissa ao homem. E aí tem muita gente que não tem a preocupação de ler o versículo inteiro ou de ouvir por completo. Uhum. Se eu não me engano, em Efésios, Paulo ele fala sobre esse versículo e fala: olha, o homem está acima, ele é o líder, a mulher está submissa, e o marido ele tem de ser como Cristo foi pela igreja. E aí ele vai deixando claro, assim, olha o que Cristo fez pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Ele foi crucificado, ele se sacrificou. A, a submissão bíblica não é uma submissão do homem da caverna maltratando a Puxando pelo cabelo, né? mulher. É uma submissão que você está descrevendo agora, onde você, como você disse, você ama, você admira, e você não admira não por causa do sexo, por causa da aparência, mas Não. porque, como Cristo viu na igreja a noiva linda que Deus entregou para ele, como maridos a gente tem que enxergar. Porque quando o marido consegue viver o chamado de Cristo de se sacrificar, de se entregar, com certeza é bem mais fácil para a mulher se submeter ao marido que segue a Cristo do que, como a gente falou, os moleques que a gente vê hoje em dia. E Sim. aí a nossa sociedade bagunçou tudo, fica nessa discussão, não, não tem que submeter e tudo. Assim, pô, o homem não é nem homem mais. Vai dar discussão.
vai dar bagunça mesmo, porque tá uma bagunça e eu fico feliz da gente poder compartilhar e conversar sobre a história, o seu testemunho, a da família de vocês. Enquanto você falava, me vinha a imagem da, como vocês dizem na Igreja Católica, a Sagrada Família, de ver a submissão de Maria ao plano de Deus, o que ela passou para ter Jesus, José aceitando passar por tudo que ele passou para que ele estivesse ali do lado de Maria. E eu vejo hoje, nos nossos tempos, eu estou feliz honrado de ver uma família sagrada, uma família escolhida por Deus para representar para a gente o que a família de Jesus representou. Eu fico muito feliz de poder compartilhar um testemunho como o de vocês e ser desafiado, encorajado a ser um homem melhor, a ser um marido melhor e a ter pessoas sendo convidadas a viver família, não pelo padrão aí do mundo, dos filmes e tudo, mas uma família no padrão de Deus. Eu agradeço, assim, eu não tenho palavra para agradecer pela disponibilidade, por todos os detalhes, tudo assim, eu fui edificado de uma maneira que eu não sei como descrever. Eu agradeço muito por tudo. Não, eu que agradeço, Igor. Eu falei para você, né? Eu falei, Igor, não sei se eu vou ter, se eu tenho esse conteúdo para fazer uma live, não sei se eu tenho como passar informações. O que a gente pode passar é o que realmente a gente viveu, entendeu? O que a gente está vivendo e falar para as pessoas, olha, por mais difícil que seja, por mais que te projetem muito pouco tempo de vida ou te projetem coisas ruins na sua vida, não se abale, tenha fé, viva a vida. Hoje eu e a minha família, nós vivemos um dia após o outro. Nós vivemos um dia. Hoje nós decidimos viver hoje. Então nós vamos viver o hoje. Sabe? Não tente, sabe, projetar coisas lá na frente, daqui 20 anos, não. Viva o hoje. Viva as pessoas hoje. Abrace as pessoas hoje. Ame sua família hoje. Ame seus amigos hoje. Esteja com a sua família, esteja com seus amigos, esteja com as... Sabe por quê? Com todo esse processo do diagnóstico da área, Igor, isso não quer dizer que mudou alguma coisa em relação a nós, ao o que é a sua vida. O que é a nossa vida, o que eu tento dizer é o seguinte: continua igual, a gente não sabe se amanhã a gente vai estar vivo com um diagnóstico ou não. Não mudou. Porque antes do diagnóstico, a gente não sabia se amanhã a gente ia estar vivo. Com o diagnóstico, a gente também não sabe se vai estar vivo. Você entendeu? Então, assim, viva a sua vida hoje. Viva a sua família. Façam que as famílias convivam juntos, entendeu? Hoje a gente valoriza coisas mínimas, que é estar junto das nossas filhas, tomar café junto com elas, sabe? De poder fazer a lancheira e mandar elas para escolas juntos, sabe? Dividir esse tipo de situação. Como eu falei, nós nós não somos os maiores exemplos para nada, mas o que a gente está aqui mostrando para as pessoas que é possível viver, ter fé, mesmo nas situações mais difíceis da vida. É ter fé e viver, é projetar a sua vida em cima da sua fé. E eu tenho fé de que, por mais que o diagnóstico da área hoje para a medicina seja um diagnóstico sem que não tem cura, como a médica me falou, olha, não temos como falar em cura. No seu caso, a gente não fala em cura, a gente fala em tratamento paliativo, que é o tratamento para prolongar a sua vida, te dar qualidade. Ela usou essa frase, te dar qualidade de vida. Então, assim, a gente vai estar dentro desse processo, lutando com o câncer até o final. Assim, quando a gente convive com o câncer e convive em locais onde tem o câncer, é muito sofrido, sabe? Muitas pessoas decidem não viver. As pessoas, e elas têm esse direito de falar, não, eu não quero passar por isso, eu não quero passar por esse processo, eu não quero sentir essas dores, eu quero viver minha vida
e é um direito que a pessoa tem, entendeu? Então a gente tenta mostrar que é possível a gente viver bem, viver com as pessoas, ter uma vida saudável, tranquila, mesmo convivendo com a doença. É uma passagem que eu tenho lá do hospital que a gente vê muita coisa assim. E eu sendo pai, uma vez, e eu sou muito chorão, assim, sabe? Eu choro com uma facilidade que você não faz ideia. E Então, assim, segurou bem hoje. Você quase foi algumas vezes. eu tentei porque eu sou muito chorão. E uma dessas vezes que a gente estava lá, chegou um rapaz, eu olhando para o rapaz, eu me via nele, porque o porte físico era muito parecido, sabe? E ele descendo com uma filha dele que era do mesmo tamanho da minha, passando por um processo de quimioterapia, sabe? Com ela no colo. E aquele dia eu chorei mesmo, Igor, eu chorei muito, assim, porque tanto a Áurea também fala a mesma coisa, falou, olha, graças a Deus que é comigo, não é com nossas filhas. Então, se você conhece pessoas que estão passando por esse processo, incentive essas pessoas, dê conforto a essas pessoas, porque elas precisam, porque é um processo muito difícil. Aqui na nossa cidade, eu preciso falar disso, porque assim, aqui na nossa cidade nós temos um grupo que chama Gruvoc, que é um grupo de apoio de pessoas com câncer. E eles nos ajudaram, eles fazem um trabalho fantástico, assim, é um trabalho excepcional, Igor. É excepcional, assim, de ajuda, sabe, de acolhimento, de humanidade com as pessoas que estão tratando, passando por um processo com o câncer. Então, assim, se você conhece alguém que está passando por esse processo, incentive, dê vida para essa pessoa, sabe? Incentive realmente essa pessoa a viver porque é possível, não é o final, não é o final da linha, sabe? Não é o final da linha. Do nosso diagnóstico, eu falo nosso porque tipo É a assim, é da família. nossa família, né? É da nossa família. Então eu falo, no nosso diagnóstico, a gente poderia simplesmente parar, porque imagina você receber um diagnóstico e falar, olha, não tem mais cura porque a gente não tem mais como localizar o câncer que está espalhado. Ó, a área tem algumas metástases pelo corpo. Então, assim, principalmente são metástases ósseas, que é o câncer secundário mais comum num câncer de mama. Então, a gente tem bastante mulher aqui que está acompanhando a live. Aos primeiros sinais, procurem os médicos. Se você tem uma dúvida se é ou se não é, não importa, vai lá, procura. A área tem, hoje, ela tem algumas metástases pelo corpo. Então, ela tem nos quadris, nos fêmurs, joelho, ombro, algumas pintinhas no crânio. E, assim, isso, quando você recebe isso, essa informação de que eles estão localizados em tantos locais do corpo, você fala, acabou, acabou. Para mim, já deu, acabou aqui. Então, assim, não tratem, às vezes, as pessoas por conta disso com sentimento de tristeza, de perda. Não, incentive essas pessoas, elas precisam do incentivo, saber que tem possibilidade, por mais que seja um diagnóstico que não tenha cura para a medicina não tem uma cura, mas não é só a medicina. Nós temos um Deus, nós acreditamos no nosso Deus, a gente acredita que isso pode acontecer, entendeu? A gente acredita na cura. E se a gente não acreditar na cura, E o que que a gente tem, né? então E, para. e o que você falou várias vezes, né? Você falou do pessoal do ECC, do pessoal que foi orar por vocês e tudo. E é isso que é a igreja de Cristo, né? Essa, Jesus, ele fala, tem um versículo que ele fala assim: eles vão saber que vocês são meus discípulos quando eles verem vocês amando uns aos outros. Não é quão bem a gente defende teologia, não é quantos versículos eu consigo falar de cabeça, é quando eu amo o meu próximo. É quando, como você falou, eu tenho alguém que eu conheço, porque eu não, como você falou, pessoas que você nem conhecia na cidade. Para falar, eu estou orando pela sua família. Pessoas peregrinando por vocês. Esse é o chamado da igreja. Esse é o chamado cristão. Essas outras coisas que às vezes a gente gasta muito esforço e tempo fazendo, não foi o que Jesus nos disse que é o que nós deveremos dar foco e colocar como principal na nossa fé. É isso. E assim,
quando a gente coloca a nossa vida, expõe a nossa vida em relação a isso, tanto lá com os vídeos de cortando cabelo, tendo as lives com você, projetando a nossa vida em alguma rede social, por conta disso, o que a gente quer, não que as pessoas tenham dó, nem nada, ou, sabe? O nosso objetivo é que as pessoas vejam e sejam incentivadas em relação a isso, sabe? Em relação à fé, em relação à família, em relação ao casamento. É isso que a gente tenta mostrar para as pessoas, sabe? Que se uma pessoa for tocada, por mínimo que seja do que a gente está fazendo, para a gente já é um, um prêmio muito grande assim, de tudo que aconteceu, entendeu? Esse, de novo, tenha certeza que são muitos que estão sendo tocados. Aí eu mesmo, a Camila, a história de vocês nos edifica de uma forma assim, gigantesca. Eu não tenho palavras realmente para agradecer pelo Que bom. testemunho. Tem sido muito edificante poder orar e testemunhar o Deus levando vocês para essa batalha. Amém. Amém. Beleza? Você tem que trabalhar ainda hoje. Eu te prendi já um tempo. Tem mais alguma coisa que você quer deixar para as pessoas como uma mensagem, alguma coisa que você quer dar ênfase antes da gente terminar? Não, só agradecer, agradecer realmente a cada pessoa, a cada familiar, cada amigo que tem nos incentivado, que tem nos apoiado, que está sempre aqui com a gente, que tem nos dado palavras, mesmo que de longe, sabe, nos incentivando, nos dando, nos transmitindo carinho e amor, e agradecer a cada um de que tem feito isso pela gente, pelas nossas filhas, né, pela minha família. E agradecer você, agradecer a Camila, por serem amigos tão fortes com a gente, assim, sabe? O que vocês fizeram de vir aí dos Estados Unidos e vir até aqui, até a nossa casa, mostrar a nossa história da maneira que você mostra, com tanta sabedoria, com tanta inteligência. Eu sou extremamente grato e muito feliz por ter o privilégio de ter vocês como amigos. Obrigado. Espero que tenha alcançado aí o objetivo da live, tenha gerado algum tipo de, de incentivo para as pessoas, né? Mostrar tudo isso. Eu tenho certeza, pelo menos os meus superou, né? Muito obrigado. Amém. Muito feliz. Eu vou deixar gravado aqui, vou compartilhando os vídeos depois. Sim. Ah, mais uma vez que a Áurea tá ali comentando, que Deus abençoe a vida de vocês, as meninas. E a gente tá aqui com vocês, é uma batalha que a gente tem a honra de travar com vocês. Amém. Amém. Deus, Ane, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado por ter acompanhado. Amém.